Oramos, né? Senhor, mais uma vez, esteja no nosso ser, dando a nós condições para este momento. Pedimos isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Muito bem. Nós já observamos sobre a Trindade, a diferença entre a Trindade, a unidade e a unicidade. Já temos atenção que essa doutrina de crer que o trono está vazio, Jesus está aqui e que Jesus vai ser só aparecer corpo físico, depois ele vai se transformar, e de que Deus transforma em coluna de fogo, Jesus transformou em coluna de fogo e agora se transforma no Espírito Santo, e que não tem nada lá em cima no trono. Isso é unicismo, isso é crer em Deus como um dedo. Vocês devem ter observado isso. Deus continua trino com os 3 atributos ao mesmo tempo. Ele não perde um atributo. Ele não precisa fazer como uma borboleta para ser Deus trino. Ele é trino em seus seres, em seu ser. Ele não tem que deixar de ser pai para ser filho. Isso. Não tem que deixar de ser filho para ser Espírito Para ser Santo. pai, é isso aí. Senão é crer em Deus como um dedo. Notamos também a diferença entre Cristo. Vamos notar agora a diferença entre Cristo e Jesus. Já percebemos que Cristo é antes da fundação do mundo, e Jesus é do dia que nasceu da Maria para cá, do dia que foi gerado na Maria para cá. Já percebemos que Cristo gerou Jesus no ventre da Maria. Já percebemos que Melquisedeque é a primeira parte de Jesus, é a parte anterior de Jesus, a parte anterior de Jesus. Então, observamos Deus em Cristo. Deus em Cristo restaurou Adão, gerou uma nova criação, que é Jesus. A velha criação são os descendentes de Adão, a nova criação é os descendentes de Jesus. Jesus foi a primeira criação, nova criação, não usando nada da velha criação. Então nós vimos Deus em Cristo. Agora nós vamos observar Cristo na igreja. Cristo na igreja. Por que Cristo na igreja? Para a restauração da Eva. Deus restaurou Adão, agora ele tem que restaurar a Eva, para complementar o Éden restaurado, o reino restaurado. Então é o segundo tópico, Cristo na igreja, restauração da Eva. Observamos que tem 2 missões na ação da restauração da Eva. 2 missões. Com essas 2 missões, Deus usou o corpo de Cristo e o corpo de Jesus. É usado os 2 corpos. Então, com isso nós vamos entender a diferença entre o corpo de Cristo e o corpo de Jesus. Senão nós não entendemos. E o profeta menciona isso como 2 etapas, isso se torna como 2 etapas da redenção. A redenção é dividida em 2 etapas. Por que a redenção em 2 etapas? Porque nós temos 2 seres a ser redimidos. Como nós temos 2 pais, nós temos 2 seres a ser redimidos. Temos a alma para ser redimida e temos o corpo para ser redimido. O profeta tipificou essa redenção com Israel no deserto, no Egito. Ele usou Moisés para tirar Israel
do Egito. E ele usou Josué para colocar o povo na Canaã. Isso representa Jesus tirando nós do mundo, tirando nós do ser animal, do homem animal. E o Espírito Santo colocando nós no corpo celestial, no corpo eterno, no corpo glorioso. São duas redenções. A primeira parte e a segunda parte. Não sei se vocês já viram isso. Né? Já viram? Sair e entrar. Isso faz uma particularidade no nosso ser. A primeira redenção é da alma. A segunda redenção é do corpo. Porque se a redenção da alma não foi feita, por que Romanos ele fala que geme esperando a redenção de quem? Do corpo. Pois é, mas aí eu quero que o senhor nos deixe assim bem compreendido sobre Jesus e Cristo serem dois corpos. Cristo é um corpo. E Jesus é outro corpo. Então são 4. Então são 4? Não, senhor. Não tem nada a ver com isso. Nós vamos observar o que é o corpo de Cristo e o que é o corpo de Jesus. São dois corpos. Um corpo saiu do outro. E a mensagem tem. E tem na mensagem. O profeta vai falar. Não é eu que vou falar. É porque não sou eu que vou falar. O profeta vai falar. Isso aí tem que ser prevenido para já responder. O profeta vai falar. Vamos para as duas missões. Duas missões na igreja. Uma do corpo de Cristo e outra do corpo de Jesus. Mensagem Cristo, mistério de Deus revelado, parágrafo 230. E agora o Cristo na igreja está exatamente sendo dado a conhecer. A coisa toda é a revelação de Deus para levar a Eva de volta para a sua posição correta, novamente com seu marido. Notem, Deus é o marido da igreja. Nós temos que diferenciar igreja com noiva, igreja com noiva. Irmão, isso eu não fiz questão de marcar, viu? Vocês vão me perdoar, mas eu não marquei se é de Goiânia. O parágrafo da Azul é 1. Pois é, da GO é sinceramente azul. Eu não observei. É azul, o pastor Marconi está acompanhando ali, é azul. É azul. Pode pôr azul. Eu não sei, vocês têm que olhar isso. O pastor Marconi já conferiu ali. Ele marcou. Porque eu não olhei. Eu não teve a inteligência para fazer isso. Então ele leva a Eva de volta para a posição correta. Aí o profeta diz: Deus é o marido da igreja e a igreja é sua noiva. Bom, vamos para o parágrafo, mensagem, palavra falada, semente original, parágrafo 135. Segunda parte. Parágrafo 135. Todo o Velho Testamento estava em tipo, que apontam para Cristo e sua igreja. Vocês creem que Adão e Eva apontam para Cristo e sua igreja? Você crê que Jeová e sua esposa apontam para Cristo e sua igreja? Bem, se eles são tipos, este é o antitipo. Ele tem que ser como o tipo, porque o tipo toma do antitipo. O antitipo é tirado do tipo. Cristo é a cabeça, a verdadeira palavra de Deus. Você crê nisso? Pedra, isso, a verdadeira pedra de Deus. Você crê nisso? A verdadeira palavra, a noiva é o corpo. Você deseja algumas escrituras sobre isso, para que então você possa examiná-la. Eu ia ler as escrituras, mas não vou. 1 Pedro 2, verso 1 e 6,
Efésios 5, 22, vê? 1 Pedro 2, 1 e 6, Efésios 5, 23, leia aquele capítulo, ambos ali, vê? Mensagem O Tempo da Colheita, parágrafo 297. Veja a expressão: deve haver uma semente verdadeira. Tem que haver, porque ele está vindo para a noiva sem mancha ou ruga. Ele está vindo para isto. A palavra noiva vindicada. Ela será um grupinho tão pequeno. Jesus disse, como foi nos dias de Noé, onde 8 almas foram salvas. Isto é certo. Então, assim será na vinda do Filho do Homem. Quantos? Eu não sei. Parágrafo 298, da mesma mensagem, tempo de colheita. Tempo da colheita. Mas deve ser mais. Veja, a noiva será formada através de todo o tempo. Isso aqui nós devemos prestar atenção. A noiva será formada através de todo o tempo que tiveram a palavra na sua era. Não é apenas com esse último grupo. Isso nós devemos prestar atenção. Não é apenas com este último grupo. Deus tirará toda coisa daqui. Não. Então observamos, muitos estão pensando que a noiva de Jesus Cristo é este corpo carnal que estamos nele. Essa é uma das confusões. Tem que levantar todos das eras passadas, porque são partes, dependendo de nossa perfeição. Eles dependem da nossa parte. Seremos todos transformados em um corpo como o corpo do Senhor. Mas todos quem? Só nós? Todas as eras. Todas as eras. São João capítulo 14. Respondeu-lhe Jesus: se alguém me ama, guardará as minhas palavras, e o meu Pai o amará. E viremos a ele e faremos nele morada. Observamos que então, para sermos a noiva completa, teremos que ter o corpo glorioso. Sem corpo glorioso, nós não podemos dizer que somos a noiva, somos parte da noiva. É o que o profeta mostra. Corpo glorioso. O corpo glorioso está na redenção plena. Quando nós tivermos um corpo glorioso, termina a redenção plena. Plena quer dizer completa. Observe que a redenção é dividida em duas partes. A primeira parte foi a redenção da alma, feito por mediação. Jesus no Calvário, ele consumou a mediação através do sangue. Ele religou o homem a Deus. É isso que quer dizer religião. Religar. Ele religou o homem a Deus. No Calvário, ele redimiu as nossas almas. Ele fez a primeira parte da redenção. Efésios capítulo 1, verso 7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das nossas ofensas, segundo a riqueza de sua graça. Por isso, no primeiro selo, no parágrafo 24, vocês vão notar que o profeta diz: então, o livro é uma revelação, e uma revelação é algo que é dado a conhecer no tocante a algo previamente oculto. Algo revelado, é algo revelado. E agora note bem, para que não se esqueça. Este livro
Este livro, que coisa, este livro está cerrado até os últimos tempos. O mistério do assunto está cerrado até os últimos tempos. Encontramos isso aqui nas Escrituras. O mistério do livro são revelados quando os selos são abertos. E quando os selos são abertos completamente, temos que notar isso, quando os selos são abertos completamente, então o tempo de redenção cessa. Mas nós vamos precisar disso ali na frente. Quando os selos são abertos, o tempo de redenção cessa. Porque o Cordeiro sai do lugar de intercessão para reclamar o seu. O Cordeiro sai para reclamar o seu. Ele foi mediador entre Deus e os homens. Veja bem, ele foi no primeiro selo nosso, primeiro selo da primeira tradução, está escrito ele é, mas no inglês está escrito ele foi. O voo já foi corrigido, ele foi. Ele não é mediador. Porém, quando sucede a verdadeira revelação, quanto aos selos, quando se começa a abrir, o Cordeiro está saindo do santuário. Isso é conforme a palavra. Assim o vimos ontem à noite. Ele veio do meio do trono e tomou o livro, e então já não é mediador, pois o mesmo ali chamaram leão, e esse é o rei, por isso já não é mediador. Muito bem, vamos observar isso. Pois não. Está vendo a tela lá, não? Não, nenhum telefone, nenhum coisa desse que é feito. É aqui no... Não serve para mim. Foi? Colocaram aqui agora. Bom, a minha parte dessa aí é o seguinte. Estão tomando o tempo futuro, acontecimento futuro, e colocando no passado. E está dando esse problema. Porque aí é quando os selos foram revelados totalmente. Completamente. Eu não creio que os selos foram revelados totalmente. Nós vamos observar aí, nós vamos observar que o Cordeiro saiu do trono. Deixa eu completar então a que eu estou a apresentar. Porque é o seguinte, são 2 selos que o irmão Branda disse, que o nome de cada eleito estão nos selos. Então, enquanto não vier o último selo, os selos não foi revelado completamente. E depois, ainda tem parágrafo 192 do 7º selo, que o irmão Branda diz que o mistério do 7º selo será revelado naquele dia. É aí que completa totalmente o selo. Porque se nós não ver essa verdade desse jeito, vem a pergunta, porque o parágrafo 24, o primeiro selo, fala que cessa a redenção, cessa a mediação e cessa a intercessão. Vamos admitir, como está sendo ensinado, que os intercessores agora somos nós. É o que está sendo ensinado, que a intercessão está em nós, baseado nesse parágrafo. Mas aí falou da mediação e falou da redenção. Quer dizer que então nós também, porque quando foi pregado o último selo, o 7º selo, 24 de março de 63, quer dizer que de 24 de março de 63 para cá, nós não temos Cordeiro,
Nós não temos intercessão, porque os intercessores nós não temos redentor e nós não temos mediação. Ou por acaso vem a pergunta, vamos admitir então que nós somos intercessores, mas nós somos redentores? Nós temos sangue para redimir alguém? Nós somos mediadores? Essa é a confusão da unicidade. Essa é a confusão que está vendo. Porque assim, sim, a pergunta também que o irmão citou aí, que ele não é mais mediador. Então eu fiz um apanhado na mensagem, quantas vezes que o irmão Brana mostrou, depois da revelação dos selos, Jesus sendo o mediador. Não, aí parágrafo na brecha. Aí eu vou chegar nessa. E outra, mas depois da revelação dos selos, o irmão Brana mostrando Jesus, o mediador entre nós e Deus. Vamos deixar isso. Porque senão vem a pergunta. Quer dizer que o capítulo 1 de Timóteo, capítulo 2, versículo 5, que é um só Deus, um só mediador entre nós e Deus, esse versículo está vencido? Eu ia chegar. Encerrado? Eu vou chegar nisso aí. Eu vou chegar. Espera um pouquinho, irmão Crisóstomo. Nós não precisamos apavorar, não, que vamos ter tempo até de completar o estudo. O pastor Iraci, eu pensei exatamente, eu ia pedir a parte para falar sobre o tempo do verbo. E eu fico baseado numa coisa, de ser revelado, no sentido de manifestar, de se cumprir, é uma coisa. Ser revelado no conhecimento, saber o que é outra. Agora, eu não saio daquilo que eles foram revelados, porém nem todos cumpridos. Agora vem o tempo. Eu me baseio aqui para explicar melhor, para nós que não sabemos gramática, somos semi-analfabetos, nós, né, eu. Então eu pego nisso aqui. E vi um novo céu, Apocalipse 21, e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Agora você vai lá, o mar está lá. Isso aqui é que explica essa questão de tempo, no futuro. É quando tudo acontecer. É que ele vai deixar isso aqui. Claro, aqui vai... Porque ele pode dizer agora, mas se referindo ao tempo. João disse, e eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu. Ela não é a noiva, é a cidade mesmo, de 1.500 milhas, é aquela coisa toda. Adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Então veja aqui, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Então, eles diziam, para ler conforme nós estamos querendo aqui também, naquele tempo eles pegavam a Bíblia, a escritura de João, vai dizer, João ficou doido. Diz que o mar já não existe mais. Vai lá e está lá. Vamos observar então a diferença entre mediação e redenção. Intercessão, quer dizer. Pera, desculpa. Mas o senhor falou uma coisa muito profunda, é que o livro é composto dos nomes. O que compõe o livro, que João chorava por ele, o nome da noiva, dos eleitos. Isso o irmão Brana fala, ele ainda fez a pergunta, João, você viu seu nome lá, João? Você viu seu nome lá? Ele disse, viu sim. O nome dele estava lá. O livro tem tanto significado, porque é aquele livro, o senhor vai ver que o livro... da vida do Cordeiro, que o nome foi posto desde antes da fundação do mundo. E no final da conta... É um livro de um mágico misterioso. E no final da conta o livro é a Bíblia. É a Bíblia. Aquele menino que chegou perto lá no navio, ele encontrou o irmão do capitão John lá na Bíblia. O capitão John assustou com ele. Não, leia aqui para o senhor ver. O nome dele, aí ele assim, leu, tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele falou, mas não está meu nome. Mas o senhor não está aí junto? O senhor não está falando as nossas iniquidades, as nossas enfermidades? Seu nome está aí. Vamos observar aqui a diferença entre a mediação e a redenção, a intercessão. Vocês vão notar que a mediação, ele não é mais mediador, porque mediar é ficar entre dois pontos para fazer ligar.
Se você for procurar adjetivo com mediação, mediação é substantivo. Você vai achar mediação como substantivo de intercessão. Está entendendo? Vamos ver se vocês entendam. Se vocês procurar como no substantivo, porque se vocês procurar no dicionário mediação, mediação é substantivo. Então vocês vão achar adjetivo de mediação, de intercessão, como mediação. Se vocês for procurar na mediação, que também é substantivo, vocês vão encontrar também intercessão como mediação, sendo adjetivo. Por isso que faz confusão na língua portuguesa. Dá para entender isso? Deu para entender? Vamos supor, o pastor Euclides diz que mediação é uma coisa, intercessão é outra. Você vai no dicionário, tem mediação, adjetivo de intercessão. E tem intercessão, adjetivo de mediação. Vocês não podem ir no substantivo, vocês têm que ir no verbo. No verbo. Porque o verbo qualifica a origem. O verbo mediar e o verbo interceder. O que é o verbo mediar? Mediar é entrar entre dois pontos para unir duas coisas. Isso ele fez no Calvário. Ele uniu o homem com Deus, não uniu? Ele consumou isso, ele diz: Pai, está consumado. Essa é a primeira parte da redenção. Ele consumou a redenção da alma através do sangue. Agora, intercessão é a busca de um direito adquirido para outro. Se ele não tivesse feito mediação, não teria intercessão. Não existe intercessão sem mediação primeiro. Deu para entender? Se vocês buscarem a origem da palavra, vocês têm que buscar a origem do verbo. Porque como mediação, ela é variável. Como substantivo, ele é variável. Mas como verbo, não varia. Então, veja bem. Então, essa é a primeira. Ele consumou no Calvário a primeira parte. Agora, quando nós dizemos que ele é mediador, não tem outro mediador. Ele já cumpriu. Mas ele não está lá no Calvário para nós mais, ou para alguém mais. Ele já cumpriu aquilo. A missão, a salvação do Calvário já foi cumprida. Fala que não é mais química hoje. Hã? Não é mais química hoje. Só que a química ela está lá em cima. Nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. A química está lá em cima. Nós vamos chegar. Ele não é mais mediador. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Hebreus 9 disse: Deus não é, e não pelo sangue de bodes e de novilhos, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez por todas no santo lugar, havendo obtido uma eterna redenção. Agora eu te pergunto, a Bíblia pode contradizer a Bíblia? Se ele disse aqui eterna redenção, por que ele disse que nós estamos gemendo buscando a redenção em Romanos 8? Dá para entender? Aqui tem uma coisa que ajuda muito. Nesse dicionário aqui, interceder ele é mais, ele tem um sentido mais. Interceder, se o senhor procurar a origem da palavra. A mediação fica no meio de dois pontos, né? Não, aí é mediação. Ligando, pois é. E a intercessão é buscar direito adquirido. Ele diz aqui, ó, suplicar por outrem, intervir a favor de alguém ou de algo. Isso, com direito adquirido. Se não tiver direito, não tem. Aqui, mediando, ele está formando um ponto entre mim e o pastor Adalto. No Calvário ele uniu o senhor e o pastor Adalto. Não tá suplicando nada ali, está unido. E depois tá unido. Agora ele está intercedendo. Ficou bem distinto. O senhor quer ver como que é? Mesmo no dicionário está distinto. Vamos supor que o senhor é Deus. O irmão Adalto é o homem. No Calvário, uniu. O irmão Adalto levou nós para Deus. Uniu.
Aí agora ele precisa, eu preciso, você precisa. O irmão Adalto intercede por senhor, para mim, para o outro, reclama. É isso que é intercessão. A diferença da palavra está nisso aí. Hã? Ela não, nós vamos notar que ela só cessa quando terminar a redenção. A intercessão só cessa quando terminar a redenção. Nós vamos aprender aqui, com a mensagem do profeta. Mensagem, o poderoso Deus revelado entre nós. Página 6. Essa eu sei que é dos Estados Unidos, porque página 6. Ele não tem parágrafo. Assim é hoje à noite, quando temos a outra parte do contrato. Presta atenção nisso. Quando Deus rasgou o seu Filho em dois no Calvário, tomou o corpo para sacrifício e enviou o Espírito Santo para nós. O Espírito para nós, que uma vez viveu num homem, Jesus. Esse mesmo Deus está em véu hoje, à noite, na forma de Espírito Santo. Esse é o que eu estou ensinando, estou explicando para vocês. Na forma de Espírito Santo. Esses dois pedaços têm que condizer. Eles têm que condizer. Então você faz parte do contrato de Deus. Deus fez isso para ser melhor conhecido pelo homem, quando ele se fez homem. Observaram uma coisa. Para a segunda parte da redenção, ou melhor, para quê? Quer dizer, por que Deus fez isso aqui no primeiro? Partiu o Filho em dois no Calvário. Por que ele partiu o Filho em dois no Calvário? Ele levou o corpo para cima e o Espírito mandou para a terra. Para quê? É a pergunta da minha observação. A segunda parte da redenção é a redenção do corpo por Cristo. A redenção da alma foi por Jesus. A redenção do corpo é por Cristo. Dá para vocês entender isso? Dá para entender? A redenção da nossa alma foi pelo corpo de Jesus rasgado no Calvário, derramando sangue. A redenção do nosso corpo é por Cristo, que é o Espírito Santo. Não está escrito lá em Romanos? Geme dentro de nós, esperando a redenção, gemidos inexprimíveis, esperando a redenção do corpo. Paulo diz assim, como Cristo ressuscitou Jesus, ele ressuscitará o nosso corpo. Isso está ficando claro. Depois que isso ficar claro, nós não vamos confundir, ficar com medo de pregar que tem dois, que Jesus é um e Cristo é outro. Nós não vamos ficar. Eu estou pregando faz 30 anos, eu nunca me confundi com isso. Eu lá em coisa, eu ofereci para o senhor que eu daria esse estudo. Em que ano foi aquilo? Irmão Araci deve saber. Que ano foi que eu ofereci esse estudo lá em Campo Grande? Em Campo Grande foi 82. Sobre a universidade, e trazia esse texto tudo. Foi 88. Vocês já viram eu pregar confuso aí, alguma mensagem confusa, diferente com Cristo e com Jesus? E eu creio desse jeito e vi desse jeito há muito tempo. E não foi uma visão, um anjo que apareceu para mim num quarto e está mostrando para mim uma coisa nova. Não é isso não. A Bíblia é a mensagem. Não tem visão nova. É a mensagem do profeta. Eu não estou lendo só parágrafo da mensagem. Eu estou pondo alguma observação minha. Observação quer dizer, para vocês olharem na mensagem. Então, a segunda parte... Aqui está, ó. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, que dos mortos ressuscitou a Cristo. Pois é, porque ele chama Jesus de Cristo aí. Ele chama Jesus de Cristo. Você também é um Cristo, você está ungido do mesmo jeito. Nós vamos chegar lá e vamos observar que Cristo é uma pessoa. Que Cristo é uma unção. Então veja bem, interceder é um verbo transitivo, bitransitivo, indireto, que quer dizer busca de direito adquirido a outrem. Por isso que ele é bitransitivo, ele toma de um e transmite para o outro. Isso aí é a forma
da origem da palavra. Esse substantivo é usado também como mediação, como substantivos, porque são substantivos similares, mas como verbo não. Como verbo, você tem que buscar a raiz da gramática, que são diferentes. Agora, nós vamos observar que o profeta fala no terceiro selo que terá que entrar a última alma para terminar a intercessão. A última alma para terminar a intercessão. Mensagem terceiro selo, parágrafo 19. O cordeiro havia estado operando como mediador porque estava sangrando por seu povo. Estava intercedendo pelo povo, até que entrasse, porque o profeta mostra como se fosse uma coisa passada, porque ele vê o passado no presente. A Bíblia traz confusão por isso, porque a Bíblia mostra passado como no presente, o futuro como no presente. E nós temos que observar que o profeta pregou no espírito da Bíblia. E o importante, pastor, eu queria dizer que o processo que trouxe o primeiro eleito é o mesmo processo até chegar ao último. Até chegar ao último eleito. Agora nós não podemos dar um outro processo para chegar ao último. Não tem outro. O problema está aí. Então veja bem, cujo nome foi escrito no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. Nós não precisaríamos nem preocupar com tanta coisa, porque se o seu nome não está escrito lá, você não vai ser redimido mesmo. Você está falando aí, ajudando até pregando, salvando alguém, tudo bem. Mas só que você não vai ser redimido nessa primeira ressurreição, se o seu nome não estava lá. Porque só quem tem o nome escrito no livro da vida antes da fundação do mundo, não é agora que está pondo. Haverá um certo número, e não mais. Os demais não terão nenhum desejo de entrar. Vocês vão notar que para frente, eu não sei se nós vamos chegar, o profeta diz que a intercessão, ela acaba, a misericórdia, porque acabando a intercessão é porque não tem misericórdia. Não tendo misericórdia, não tem intercessão. Ela acaba para aqueles que não aceitam ela, aqueles que não crêem nela. Ela já não tem. Então, quando essa última alma entrar, olha bem, quando essa última alma entrar, o tempo da redenção termina. Então o Cordeiro vem para reclamar seus direitos. Direitos do que o Cordeiro? Qual é o interesse do Cordeiro? Mais carne, mais ser humano? Corpo glorioso. O interesse do Cordeiro é corpo glorioso, corpo eterno. Ele está trabalhando em nós, o Cordeiro está dentro de nós, levando nós para o corpo glorioso. Veja bem, então vem adquirir seus direitos, e sobre o que ele tem redimido. Redimido aonde? Na alma já. Redimido na alma. Ele fez uma parte. Porque se vocês não prestarem atenção nessas duas partes da redenção, traz confusão em tudo quanto é lugar que vocês forem. Porque se nós já estamos redimidos e está acabado, então você pode falar que o rapto já foi e você ficou aí. Porque eu só creio que eu estou redimido, eu só creio que eu estou redimido totalmente quando eu bater na parede e voar do lado de lá. Mas enquanto eu bater na parede e voltar para trás e quebrar a cara, eu não estou redimido não. Vocês podem crer nisso aí. O corpo não está redimido. Hã? Vai ter muita gente batendo. Já estão batendo na parede. Está entendendo? Porque a redenção plena é corpo glorioso. Agora, isso tem Bíblia para isso? Ué, Jesus depois que subiu, desceu, chegou, o templo estava fechado, ele entrou e eles falaram, é um espírito. Ele diz, não, a papo é aqui, espírito não tem carne e osso. Está acabado. E eu estou falando brincadeira? Não, estou falando sério. O espírito não tem carne e osso, mas o corpo glorioso não tem barreira para ele, não tem porta fechada. Tal como ele é, que nós E nós seremos como ele é.
Está entendendo? Agora, observamos. O 7º selo foi pregado no dia 24 de março de 1963. E perguntas e respostas sobre o selo foi pregado no mesmo dia. Não sei se um foi pregado à noite, qual que foi pregado à noite, qual que foi pregado à tarde. Hã? 7º de manhã. Aí depois ele pregou o 7º. Bom, esse eu não sabia, não observei. Então, foi pregado no mesmo dia. Na mensagem Perguntas e Respostas sobre o selo, no parágrafo 190, o profeta diz, ele fez até aquela confusão, vocês vão ver essa confusão aqui, depois foi chamada a atenção, e ele corrigiu, vocês vão observar. Ele diz, senti como se algo tivesse me impedindo o passo, e me dizia, regressa, 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 o quê? Devo deter-me aqui mesmo e começar a orar pelos enfermos. Que é isso? Que tenho feito? Então, quando comecei a dizer isto, alguém na congregação disse, leia o versículo de novo. Então, ao lê-lo, ali ao final desta pergunta, estava a coisa, Apocalipse 6:9. No primeiro versículo soa como se fosse os anciãos e os animais, onde diz, cantavam um novo cântico, porém mais adiante diz, nos tem redimido. Então esses são a noiva. Veja bem, ele está vendo já lá redimido. São a noiva, os santos raptados. E o cordeiro já tinha o livro na mão. Então o cordeiro pega o livro na mão, já com a igreja raptada, ele já tinha o livro na mão. E já havia deixado o trono da graça intercessória. Vê você como o Espírito Santo está cuidando disso? Porque isso é o mesmo que lhe disse outra noite, quando ele me havia falado ali no quarto. E logo vim e lhes preguei que quando o cordeiro se foi do lugar, creio que aqui poderíamos tomar um tema novo. O cordeiro tinha deixado seu trono e se havia apressado. Estas coisas, estas coisas as recebi estando na presença daquela luz no quarto, e essa luz é Cristo. Quando ele estava presente, me disse que, quando o cordeiro deixa o trono, já não é mais mediador. Então, isso aqui ele usou o substantivo, como eu disse. Ele deveria usar intercessor, mas ele usou mediador, que é a mesma coisa nesse sentido. Então, regressa aqui o dia da redenção. Regressa aqui, e o dia da redenção para a igreja termina ali. Está entendendo? Já não é mais mediador, seria intercessor. Então regressa aqui, e o dia da redenção para a igreja termina ali. A única redenção que resta por diante é os 144 mil judeus, correto? Eu me descanso nisso, pode? Essas coisas podem esquentar, essas doutrinas podem esquentar a cabeça de todo mundo. A minha não esquenta, não. Eu tenho necessidade. Irmão Cris, ontem eu quis pegar o copo d'água, enfiar assim, ó, ver se ficou buraco. Depois do pastor Adil mostrar aquilo, a Bíblia, ele não estava com intenção nenhuma, só falando de Bíblia. Eu falei, será que nós ainda vamos continuar? É uma coisa estranha. Não vamos continuar? Às vezes pode ser como meter o dedo aqui. Né? É nisso aí que eu digo para os irmãos, um sentido. Eu digo para os irmãos o seguinte, nós temos que ter, é lógico, dois lados. Nós temos que ter o físico e o lógico. E nós, como seres humanos, nós somos políticos naturalmente. Nós temos uma questão de política, de puxar,
de um ir com a cara do outro, um vai com o jeito do outro, o outro é isso. Isso aí, o profeta ensina isso, que nós criamos uma atmosfera dessa forma. Agora eu digo uma coisa, quando nós entrarmos no sentido doutrinário, nós não temos que olhar as diferenças. As diferenças pessoais que nós temos, ela tem que ser eliminada quando nós entramos no sentido doutrinário. Porque o sentido doutrinário é o homem de dentro. Gente, a doutrina é o homem de dentro, é a teofania. A teofania tem que ser respeitada uma do outro. Se você não respeita a teofania do outro, você vai ter consequência. Essa teofania nossa, ela encontra no trono, nós se encontramos no trono todos os dias. Nós se encontramos. Vocês vão olhar em Mateus 18, que o profeta fala que esses anjos se encontram no trono. Esses anjos é a teofania. Nós temos, se nós debatemos fisicamente, tudo bem, isso aí não é mal. Um ficar nervoso com o outro falar uma coisa, tudo bem, um revoltar com o outro. Mas o que fica mal em nós é guardar raiz de amargura, porque a raiz de amargura vai operar na alma. E agrupar. Ela opera na alma e ela faz agrupamento de personagens. Aí você não vai com a cara do outro, você não vai com a cara do outro, você fica alinhando com um, alinhando com o outro, tendo companheirismo à parte, porque não vai com a cara do outro. Isso é pecado. Isso é pecado diante de um povo como nós que cremos na mensagem. Isso é pecado. Isso é pecado. Porque nós estamos num curso sério, nós não estamos num curso de brinquedo. Nós estamos num curso sério. Você entendeu? Porque eu não vou com a sua cara, você pode falar 1 milhão de verdade, eu não aceito. É esse aí o sentido. Isso aqui é o mal. Isso aí é o que está acontecendo na política. A política, você vê que a política, se for com dinheiro, eles votam. Se não for com dinheiro, perde. Né? Não, mesmo que você não é do partido, você pode ser do PMDB e eu sou do PT. Se eu pagar para você, você vota contra. O que você quer é dinheiro, você não quer. Por que tiraram? Entrou o ministro, o presidente da Câmara, entrou aquele comunista. Foi dinheiro que sortou. Por que não sortou dinheiro para livrar o Zé Dirceu? Porque o Zé Dirceu seria prejuízo para o PT. Seria prejuízo. Então o Zé Dirceu saiu, e o Zé Dirceu saiu sentindo que ele foi traído pelo Lula. Porque assim, não comprou o plenário. Por que ele jogou a votação dele no plenário? Ele jogou a votação no plenário porque ele pensava que o Lula ia comprar e ele ia ganhar. E não comprou. Então isso é política. Isso não pode existir no nosso meio. Isso não pode existir no nosso meio. Nós não podemos ter isso. Isso é demônio. Isso é do demônio. Isso é uma obra demoníaca. Nós temos que honrar os nossos interiores. Os nossos interiores têm que ser respeitados. Os nossos interiores. O que você sofrer, o que você agir no seu interior, você vai pagar no seu exterior. O que você agir de interior para interior, você vai pagar com o seu exterior. Isso aí todos nós pagamos, purgamos. Isso não tem dúvida. Então vamos observar. Observamos que o profeta está falando, eu li perguntas e respostas sobre os selos, parágrafo 190. Isto é, o profeta está falando quando a noiva está arrebatada. Ele está falando aí num sentido que a noiva já está arrebatada. Logicamente, com o corpo glorioso, com a última parte da redenção. A noiva não vai subir ninguém sem ser transformado. Ninguém vai subir com o corpo carnal. É corpo glorioso. Isto prova que a intercessão acompanha a redenção. Enquanto nós estivermos neste corpo, se é que nós nos consideramos eleitos, a intercessão continua. Porque só termina quando você bater o corpo na parede e atravessar do lado de lá. Ele disse que nós vamos lutar contra o pecado até no último minuto.
É até no último minuto. Se você tiver que enfrentar pecados, é só pela intercessão, é pelo sangue. Mensagem poderoso Deus. Sangue é intercessão, é redenção. Mensagem poderoso Deus, revelado entre nós, é uma repetição, mas às vezes é necessário. É uma repetição do mesmo parágrafo da página 6. Assim é hoje à noite, quando temos a outra parte do contrato. Quando Deus rasgou seu Filho em dois no Calvário, tomou o corpo para sacrifício e enviou o Espírito Santo para nós, que uma vez viveu num homem, Jesus. Esse mesmo Deus está em véu hoje à noite, na forma do Espírito Santo. Esses dois pedaços têm que condizer, então você faz parte do contrato. Então Deus fez isto para ser melhor conhecido pelo homem, quando ele se fez homem. Mensagem Hebreus, capítulo 2, Hebreus 2, segunda e terceira parte. Na parte terceira, vou repetir, Hebreus 2, segunda e terceira parte. Na parte terceira, no parágrafo 69, ali diz: e ele, Jesus Cristo, veio à terra, Deus Emanuel, Deus em carne, e no Calvário ele foi dilacerado, e o seu espírito voltou sobre a igreja, e o seu corpo foi elevado e assentou no trono de Deus. Gente, o que é isso? O que é isso aí? Onde vocês estão na cabeça de olhar no céu e não ver ninguém, não ter ninguém lá? O trono, aí a interrogação, o trono de Deus, aquele que está no trono é o juiz. Sabemos disso. Deus é juiz todo o tempo. Todo o tempo. Depois nós vamos aprender como que é juiz em nós agora. Ele é juiz e cordeiro em nós. Nós vamos aprender. Bem, onde está o julgamento? O Pai tem dado. Ele não julga ninguém, mas o Pai tem entregue todo o julgamento ao Filho. Então ele é, em sua vida, é o sumo sacerdote, dado ali com o seu próprio corpo, como um sacrifício, para defender nossas confissões. Olha, para nós crer de outro jeito, nós vamos ter que rasgar muita mensagem. E eu peguei algumas, mas olha, se fosse para traduzir do inglês, eu pegaria, olha, nem sei quantos mil parágrafos, para provar que o corpo de Jesus está lá em cima e o sangue está lá. O sangue está lá. Agora, o que veio para a igreja é a vida do sangue. A grande central está lá. Eu tenho, se vocês replicar, eu tenho, nós vai fazer um alvoroço, eu tenho milhares de parágrafos. Esse aqui é o Parado na Brecha. Eu acho que eu tenho ele aqui citado. Quando Jesus, 58, quando Jesus estava na terra, ele disse que ele era aquele Deus. Ele disse: antes que Abraão fosse, eu sou. Eu vou chegar nisso aí. Eu sou. Era a coluna de fogo que estava na sarça ardente, que falou com Moisés. Nos dias passados. Eu penso que isto é correto. Irmão Wiley, então ele disse: eu venho de Deus e volto para Deus. E quando ele foi crucificado, morreu e ressuscitou e ascendeu no sentido de subir, né? Não é fogo, não. Ascendeu às alturas e colocou o seu corpo sobre o grande altar de Deus eterno, para ali sempre estar presente, para agir em nosso lugar, para saber que ele tinha pago o débito de nossos pecados. E ali regressou à terra outra vez, em forma de coluna. Parágrafo 58. Julho de 63. Meu filho, pera, vamos parar um pouquinho. Regressou à terra
novamente em forma de coluna. De coluna de fogo, que é Cristo. É Cristo. Jesus subiu e Cristo voltou. Cristo. Vocês vão notar que Cristo age primeiro do que Jesus e age depois de Jesus. Cristo age antes de Jesus e age depois de Jesus. Cristo antes de Jesus agiu para gerar o Adão. Cristo depois de Jesus entra para gerar a Eva. A rocha era Cristo. Moisés sofreu o vitupério de Cristo. Por isso que nós temos que entender o corpo de Cristo. E Jesus não atrapalha Cristo hora nenhuma. Não, nunca. Veja bem. Então, vamos observar leão e cordeiro. Leão e cordeiro. Observa que Deus usa os dois atributos ao mesmo tempo. Tem que se converter. Deus usa os dois atributos ao mesmo tempo. O corpo no céu, que é o leão que venceu. Leão fala de genealogia, corpo físico, é da tribo de Judá, raiz de Davi. Ele ainda está no céu como sacrifício. Ele só sairá do trono do Pai para sentar no seu próprio trono. O leão nunca sai lá do trono para vir aqui. Ele não tem condição de assentar no trono do coração de ninguém. O leão não, porque o leão é físico. Ele não pode entrar dentro de mim nem dentro do Senhor. Como o leão não. Ele pode entrar como cordeiro porque é teofania. Está entendendo isso? Tanto que as bodas não é do leão, é do cordeiro. Irmão, e ele só será leão quando a rainha coroar ele. É leão, ele é rei. Ele é rei. É fácil de entender ou não é fácil, gente? É fácil de entender ou não é fácil? É muito fácil para entender, gente. É muito fácil para entender. Aí você vai ver que ele se torna, quando ele se assentar no seu próprio trono, ele é rei dos reis, reino restaurado de Davi, filho de Davi. Cordeiro fala de teofania, antes da fundação do mundo. Ele saiu do trono e está sentado em nossos corações. É Cristo em nós. Ele está sentado em nossos corações como cordeiro. Cordeiro levou o leão para o Calvário. Cordeiro levou Jesus para o Calvário. Aí onde está a intercessão aqui? É, intercessão. Nós vamos aprender que nós intercedemos uns pelos outros. E o Cordeiro intercede por nós lá no céu. Nós vamos entender. O Cordeiro intercede por nós lá no céu. Nós intercedemos um pelos outros. Não, o leão. O Cordeiro intercede. É o Espírito Santo, quer dizer, o Espírito Santo que toma do Cordeiro em nós e leva para o leão. O leão está como sacrifício. O corpo. O leão é o corpo. Quem levantou e tomou o livro foi o Cordeiro, não foi o leão, foi o Cordeiro. Esse Cordeiro desceu a terra com o livro aberto. Só que é a Bíblia nos nossos corações. Quando se fala de livro, o livro é a Bíblia. A Bíblia é revelada nos nossos corações. De Cristo, não a de Jesus. Isso, aí está certo. Aí está certo. Nós vamos observar isso, o seguimento disso. Então o Cordeiro fala de teofania antes da fundação do mundo. Ele saiu do trono, está sentado em nossos corações, Cristo, levando nós de volta para o Calvário, porque nós passamos no Calvário com um atributo só. Nós passamos com um atributo no Calvário. E agora nós fizemos carne. A diferença é que Jesus era a palavra e se fez carne. E nós somos carne se fazendo palavra. A diferença está aí. Então, vocês vão notar que Cristo está levando nós de volta ao Calvário. Esse sacrifício que nós temos, essa luta, esse problema, essa dificuldade, é Cristo em nós. O que é Cristo em nós? É o Cordeiro. O que é o Cordeiro? É a alma. A alma de quem? De Deus. A alma redimindo a alma. É por isso que eu falo que não troco minha alma por uma alma de nenhum bonzão mais que eu. Nem pelo ponto frio bonzão. Bom, observamos também
vemos aí também que Jesus ocupa 3 posições no céu. O corpo físico de Jesus ocupa 3 posições, a melhor, 3 posições, uma no céu. Espera aí, parece que é 3. Não, é 3 posições no céu. Corpo físico. Lá no céu ele é leão, e ele é o templo. Sim. Como leão ele é o templo. Observa. Como leão ele é o templo. Como cordeiro, porque ele não desocupa o cordeiro. Nós vamos aprender sobre a onisciência, onipresença, onipotência, porque não é porque a alma de Deus saiu de lá e ela deixou lá vazio, ficou lá sem alma. Está entendendo? O cordeiro ainda fica nos céus. O cordeiro que nós recebemos aqui é atributo. Intercessão. Para intercessão. Vocês vão notar que ele ocupa 3 lugares. Como leão, ele é o templo. Como cordeiro, ele é o trono. É o trono. Sumo sacerdote e o sacrifício. Jesus não pode ser sumo sacerdote sem o cordeiro lá. E nós não podemos ser sacerdotes sem o cordeiro aqui. Isso opera na onisciência de Deus. Isso é difícil de ser entendido. Tem que ser crido. Está entendendo? Ele não pode ser sumo sacerdote lá sem o Melquisedeque estar nele. Mas aí ele não desce para o milênio como cordeiro, desce como leão. Não, ele desce como leão. Como leão. Ele cumpre a missão. Aí ele desce os 3 atributos, os 3 seres glorificados. Como sacerdote ele é cordeiro. Como sumo sacerdote ele é cordeiro e sacrifício. Então, né? E o sacrifício. Futuro lar da noiva. Como primeiro ele é o leão, ele é o templo. O leão é o templo. Deus mora no leão. Ele é Jesus lá. O leão é Jesus. Como cordeiro ele é o altar. O trono é o altar. Como cordeiro ele é o altar, né? O altar, o terceiro é que ele é sacrifício e templo, e não pode ser sem cordeiro. Ele é sacrifício e sumo sacerdote. Sumo sacerdote e sacrifício. Pessoa física dele. Sumo sacerdote. Sumo sacerdote. E no sumo sacerdote tem o sacrifício. Tem o sacrifício. Agora, vamos para o futuro lar. Parágrafo 223, diz assim, está acabando? Não, ainda não. O futuro lar do noivo celestial e a noiva terreal. Toda a sua 323. 323. 323. Toda esta terra aqui que agora vivemos, cada um seja cristão ou pagão, tem templos, quer dizer, tem igrejas. Alguma vez pensou nisso? Igrejas, todas elas. Porém, esta cidade, ele está falando da cidade lá, da Nova Jerusalém. Esta cidade não tem nenhuma. A Bíblia diz. E não havia lá templo, mas o Senhor Deus e o Cordeiro é o templo dela. Aí o profeta afirma, o Cordeiro é o luzeiro, o leão é o templo e o Cordeiro é o trono. Vocês vão olhar que tem umas mensagens, eu não sei qual não marquei, tem umas mensagens que não fala que o Cordeiro é o trono. Então vocês têm que pegar uma que você vai no inglês, na mensagem em inglês. Então na mensagem em inglês está falando que o Cordeiro é o trono. E só que tem uma mensagem em português que também, não sei se é a daqui ou se é a de lá, mas eu acho que é a daqui. Tem uma que está aqui, é o trono.
Parece que é a de lá que não trouxe. Só que no inglês está provado do jeito que eu estou escrito aqui. No inglês está provado do jeito que eu estou escrito aqui. Se você tiver alguma mensagem que não vai dizer que ele é o trono, é isso que eu estou falando. Tem uma das... Eu peguei 2 mensagens e uma delas não está escrito. Aí eu fui conferir no inglês, e no inglês fala do jeito que essa outra que eu tinha está escrito. De Goiânia fala. Hã? Goiânia fala que ele é o trono. Pois é, então a de Goiânia está certa a correção. Se é a de lá que traduziram errado. Se é a de lá, não sei. Então o cordeiro, aí o profeta mostra, o cordeiro é a vida. Ele é o templo. Todos esses templos têm objetos que eles adoram. Porém, nessa cidade ele é o objeto. Ele está em seu povo. Apocalipse 5, é a Bíblia. Se alguma coisa faz diferença, então não é em seu, é com o seu povo. Hã? Não, aí está certo. O que está errado em alguma mensagem é que aqui fala assim, o cordeiro é o templo. Aqui fala, o cordeiro é o trono. Aqui fala, o leão é o templo, o cordeiro é o trono. É nessa mensagem aí que você me mostrou, está escrito assim, o cordeiro é o templo e o leão é o trono. Mas tem uma mensagem que não está escrito assim, está escrito só que o cordeiro o leão é o templo e não está escrito que o cordeiro é o trono. Só que foi conferida no inglês e no inglês está certo. Está certo com essa aqui. Agora nós vamos para Apocalipse capítulo 5. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos fez rei e sacerdotes para Deus, seu Pai. A Ele seja glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eu marquei o capítulo, mas não marquei eu marquei o versículo, mas não marquei o capítulo de Apocalipse. Sempre eu tenho essa dificuldade. Vocês vão notar que acho que é o capítulo 1, né? Não, capítulo... Hã? Apocalipse capítulo 5. Eu não marquei o versículo, então. Mas não marquei o versículo. Eu não marquei o versículo. Porém ele observa, ele fez nós rei e sacerdote. Agora eu faço uma pergunta, vocês já viram sacerdote sem sumo sacerdote? Hã? Essa é uma pergunta. Como é que é? Existe sacerdote sem sumo sacerdote? Não pode existir. Então vocês vão notar que ele fez nós sacerdote e ele lá em cima é o sumo sacerdote, porque sumo quer dizer alto, em cima, mais alto. Sumo é acima. Sumo é acima. Então ele é o sumo, nós somos sacerdotes. Aí que vem a interferência das intercessões. O sacerdote levava para o sumo sacerdote. Está entendendo? O sumo sacerdote não podia ficar assim. Quando eles não davam conta, certos casos levavam para o sumo. É isso aí. Agora, e nos fez reis e sacerdotes para Deus, seu Pai. A Ele glória e poder para todos sempre. Amém. Mensagem revelação de Jesus Cristo. Parágrafo 104. E nos fez, há certas verdades que devemos acentuar. Esta é uma delas, é o profeta que está dizendo isso. Esta é uma delas. Ele nos fez salvação e obra dele. A salvação pertence ao Senhor, completamente por graça. Ele nos redimiu com um propósito. Ele nos comprou com um propósito. Essa redenção é a de sangue. É a compra de sangue. Somos reis espirituais. Nós seremos reis sobre a terra com Ele, quando Ele se assentar no seu trono. Como? Então, se o leão já está aqui na terra, se ele já é rei, se já está no milênio,
então o céu, a eternidade vai ser uma coisa muito comum. Nós vamos continuar no mesmo sofrimento, com as mesmas misérias, com as mesmas desgraças, com as mesmas confusões. Sabe o que o irmão Branham diz a respeito disso? O céu seria um inferno. Como é que é? O céu seria um inferno. Seria um inferno. Você está entendendo? Se já complementou, se já completou. Agora, nós somos reis? Somos. Se você é rei, você é leão. Por quê? De que maneira? Por símbolo. Não por genealogia. Porque você crê no rei. Por símbolo e não por genealogia. Por genealogia, o único rei que tem é Jesus. Daí que surge o verdadeiro ofício, né? É. Por genealogia, só tem Jesus é o rei, é o único rei. Que comportamento deveríamos ter, hein? É. Então somos reis espirituais. Nós seremos reis sobre a terra com Ele, quando Ele se assentar em seu trono. Porém, agora somos reis espirituais e reinaremos sobre um reino espiritual, diz Romanos 5,17. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só Jesus Cristo. Colossenses capítulo 1, verso 13, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Agora mesmo o profeta diz, parágrafo 105, da mesma mensagem de revelação de Jesus Cristo. Agora mesmo reinamos com Cristo. Temos o domínio sobre o pecado, o mundo, a carne e o diabo, mostrando o seu louvor e glória, mostrando a Ele mesmo, porque é Cristo em nós efetuando o querer e o efetuar por sua boa vontade. Sim, certamente agora mesmo estamos assentados em lugares celestiais em Cristo Jesus, espiritualmente. 106. E nos tem feito sacerdotes. Assim como Ele tem duas missões, uma física e uma espiritual, nós também temos duas missões, uma física e uma natural. A natural nossa é que intercede um pelos outros. Você tem compaixão de quem você ama, seus filhos, seus parentes, seus amigos. Ela é uma natureza humana nossa, mas o sacerdócio está em nós. Quando esse sacerdócio opera, você sente amor pelas almas de uma tal forma que você não fica contente enquanto não ir falar com aquela pessoa. E ainda que ela seja uma inimiga sua. Ainda que ela seja uma inimiga. O sacerdócio, o Espírito, o Holy Ghost, o Espírito Santo dentro de nós, ele faz você quebrar qualquer barreira. Faz você chegar em inimigo que podia te dar um soco na cara e você fala, me perdoa, eu quero pregar a palavra para você. Porque é Cristo em você. Esperança da glória. Pois é. Então isso Ele nos fez sacerdotes. Sim, sacerdotes a Ele, oferecendo louvor espiritual que procede dos lábios santificados, rendendo a Ele nossas vidas como uma oferta doce, adorando-lhe em espírito e em verdade, intercedendo e suplicando. Sacerdotes e reis de nosso Deus, com razão não desejamos o mundo, e além do mais somos um povo peculiar, zeloso de boas obras, temos sido recriados nele, para sermos filhos à semelhança de nosso Pai. Então observamos, nós intercedemos uns pelos outros e Ele intercede por nós. Ele intercede por nós. A nossa intercessão aqui não vai direta. E não impede a dele. Mensagem, Ele cuida e você. No parágrafo 177. A Bíblia diz que Ele é o sumo sacerdote. Agora mesmo,
um sumo sacerdote assentado à destra da majestade. Esta destra, vocês vão entender que não é direita, lado direito como nós pensamos. Aqui o Pai e aqui Jesus do lado direito. Essa destra é em cima do poder. É em cima do poder. Ele ocupou o poder, aquela palavra que falava, aquela palavra que criava. Pode ver que quando João vê ele, nós vamos ver lá na frente, João vê ele lá como um criador já. João vê ele como um criador, João não vê ele mais como um filho. Na destra em lugar. A majestade de Deus para fazer intercessões sobre nossa confissão. Ele faz intercessão sobre a nossa confissão. Nós confessamos que cremos nele. E nós queremos tocar no sumo sacerdote. E nós tocamos nele. Como ele agirá? Ele está aqui, aí vocês notam, na forma do Espírito Santo. Quando se fala na forma, não é a mesma coisa. Vocês têm que entender isso. Não é a mesma origem. É por isso que nós não vamos pregar isso, mas o profeta falou, toda vez ele fala e ele explica, na forma do Espírito Santo. Paulo disse sendo em forma de Deus. Sendo em forma de Deus. Não teve usurpação, ser igual a Deus. Que ele ainda não era totalmente Deus. Quando ele fala, o português ele é muito complicado, mas se você observar, ele esclarece muito. Ele esclarece. Então, veja bem, não é isso certo? Eu estava onde? Perdi. Vocês seguraram aí? Forma do Espírito Santo, isso. Então ele falará exatamente de volta, ele dirá exatamente tudo. E não é isto certo? Agora você crê nisto, fique aí assentado quieto, com reverência e observe agora. Se ele simplesmente fizer isto, pelo menos 3 vezes, isto será suficiente, não será? 3 vezes se ele fizer isto. 1, 2, 3. O profeta estava fazendo um tipo de um momento de cura, de um momento de oração, né? Observe, por quê? Porque a pessoa física de Jesus, ela não estaria aqui na terra. Porém, Cristo estaria. A pessoa física dele não estaria. Jesus tem uma missão tríplice a cumprir fisicamente. Uma missão tríplice, quer dizer, 3 vezes a cumprir fisicamente. E agora observe, ele não está na terra, ele está espiritualmente em nossos corações. Mas você não falou que Cristo é outra coisa? A sua alma é outra coisa, sua alma é você. Sua alma, a minha alma sou eu. O meu corpo sou eu. O meu espírito sou eu, embora em diferente natureza. Então, onde está ele fisicamente? Se espiritualmente ele está aqui no nosso coração, onde está ele fisicamente? Sumiu? Deus gerou aquele corpo só para sumir, acabar, esperar, depois ele vai fazer que nem fez com Melquisedeque outra vez? Essa é uma interrogação. Onde ele está fisicamente então? O profeta disse que ele não sumiu, não. Ele já cumpriu uma missão aqui, está cumprindo outra lá no céu, fisicamente. Fisicamente ele cumpriu uma aqui na terra, está fisicamente cumprindo uma lá no céu e cumprirá uma fisicamente eternamente. Está entendendo? Por isso vamos ver o corpo de Jesus. Será que dá ou vamos parar? É meio-dia. Tocar? Vamos ver o corpo de Jesus. Não, mas vai. Corpo de Jesus. Vamos observar o corpo de Jesus, porque depois nós vamos entrar no corpo de Cristo. Na mensagem Revelação de Jesus Cristo, o parágrafo 41, o profeta disse:
não esteja você confundido, porque ele tem 3 ofícios ou 3 manifestações. Na terra ele era profeta, no céu ele é sacerdote, e regressando à terra ele é rei dos reis. Aí vocês vão notar que esse parágrafo aqui, esse versículo da Bíblia aqui, faz confusão. Faz confusão. Você vai ver que ele diz, o que era, o que é e o que há de vir. Quando nós falamos o que era, o que é e o que há de vir, logicamente nós pensamos que ele era antes da fundação do mundo. O pensamento rápido vem esse. Ele era antes da fundação do mundo. Não é isso? Então nós pensamos que esse que era e o que é e o que há de vir é o mesmo Jesus Cristo, é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Não é a mesma coisa. Vocês vão dividir esses dois versículos, ou frase ou versículo. Quando ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, quando o Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente, é porque ele é o Senhor Jesus Cristo, ele é o mesmo ontem, eternamente, porque Cristo está nele, e Cristo é eterno, e o Senhor é eterno. Então Jesus se torna eterno entre meio os dois, entre o Senhor que é o Espírito Santo, o Jeová, e Cristo que é o Espírito Santo. Entendeu? Então aí ele se torna eterno. Mas quando ele é o que era, o que é e o que há de vir, isso aqui não fala do passado, fala do que ele era aqui na terra como físico. O profeta mostra isso aqui, nós vamos ler. Vamos observar? Ele diz, não esteja vocês confundidos, porque ele tem 3 ofícios ou 3 manifestações na terra. Ou melhor, 3 manifestações. Na terra ele era profeta, no céu ele é sacerdote, regressando à terra ele é rei dos reis. O que era? Esse é Jesus, o profeta. O que é? Esse é o sumo sacerdote, fazendo intercessões. Um que pode compadecer das nossas fraquezas. O que há de vir? Esse é o rei que está vindo. É missão física. Deu para entender isso? Entenderam? Tem alguma dúvida? Entenderam? Então veja bem. Rei dos reis está vindo. Na terra ele era o profeta. Aí ele mostra o passado. Na terra ele era o profeta. A palavra, o profeta. Moisés disse dele, o Senhor vosso Deus vos levantará profeta como eu. E será que se não, as palavras daquele profeta serão desarraigadas do povo. Parágrafo 42. Note que esses dados acerca de Jesus, o profeta frisa bem escrever Jesus, sem ser Jesus Cristo. Porque o profeta não ensinou também uma coisa confusa, não, ele ensinou com clareza. Ele mostrou as horas necessárias para nós ver as coisas. Porque se ele escrevesse Cristo aqui, daria confusão. Ele tem hora que ele fala, tem hora que ele toma Cristo como Jesus e Jesus como Cristo. Mas tem hora que ele aplica correto para você entender. Porque o Espírito Santo não iria deixar nós confusos. Não iria. O profeta é o Espírito Santo. Né? É Cristo, a mensagem. Não a pessoa física dele, mas a pessoa interna dele é Cristo. Na terra ele foi profeta, ovelha e filho. Isso não quer dizer que eram 3. Foram apenas manifestações ou ofícios da mesma pessoa, Jesus. Observação. Apocalipse capítulo 1, verso 4. É livro, né? Essa é a mesma que eu disse já. É a mesma que eu disse, mas eu vou repetir. Apocalipse 1, 4 não é o mesmo Hebreus 13, 8. Não é o mesmo. Vocês vão observar isso com bastante atenção. Não é o mesmo. O Apocalipse 1, 4 fala de Jesus. E Hebreus 13, verso 8 fala de Cristo, Jesus Cristo, Senhor Jesus Cristo. Aí ele está corporizado, mostrando a trindade completa dentro dele.
Porque Hebreus 13 fala de Jesus Cristo, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Cristo, ele disse antes que Abraão, eu sou. Então, como Cristo, ele é antes de Abraão. Ele não seria leão se ele fosse antes de Abraão, porque o leão saiu depois de Abraão. Está entendendo isso, gente? Então, Apocalipse mostra a pessoa física de Jesus. Mensagem: quando seus olhos se abriram e eles o conheceram, parágrafo 144, o profeta disse: agora, se Deus ressuscitou dos mortos e está aqui hoje à noite, Ele prometeu isso. Agora, sua matéria corpórea assenta-se no trono de Deus. E Ele tomou posse, assentou-se no templo de Deus. Mas o Espírito Santo está aqui, o qual é Cristo, em forma de Espírito. A palavra. Nós temos que frisar bem isso aí, a palavra, porque depois nós vamos entrar na parte do corpo de Cristo, e muitos vão pensar que corpo é só uma barriga, só um corpo humano, uma coisa. Nós vamos só um elemento, não é. Nós vamos entender que não é. A palavra corpo, ela tem muito significado, portanto, é um substantivo neutro. Corpo é um substantivo neutro. E ele é conjuntivo. Se você não tiver um conjunto para mostrar ele, você não sabe o que é. Ele é conjuntiva. Conjuntivo quer dizer, ele não é perfeito se não tiver um conjunto. Você tem que falar corpo de quê? Corpo de quê? Corpo de bombeiro? Corpo de galinha? Corpo de porco? Corpo de cachorro? Você está entendendo? Então isso nós temos que clarear, porque tem muitas pessoas que não entendem. Então a gente tem que falar. Às vezes para quem entende é até tolice, mas para quem não entende é vantagem, é necessário. Nós vamos aprender. Agora veja bem. Então isto, o profeta, eu prossigo o parágrafo. Não sei se vocês já esqueceram do parágrafo, porque a gente para e conversa entre meio. É o 144, porque quando seus olhos se abriram. Então o profeta diz: Cristo significa ungido. Aquela unção que estava sobre ele está sobre a igreja. Todos nós. Agora, isso simplesmente continuou vindo desde justificação, santificação e batismo do Espírito Santo, restauração dos dons, até o topo disso, correto? Tem vindo na minoria todo o tempo. Está junto agora. E agora há uma igreja, e agora uma noiva sairá da igreja. Uma igreja e uma noiva sairá da igreja. Vê? A igreja atravessa o período da tribulação, não a noiva. Desculpe, eu não devo pregar doutrina. Lamento muito, bem. Isto é a senhora. Aí ele chama lá, senhora. E esta é a senhora, venha cá. Ele está fazendo uma oração. Mensagem do Testemunho do Mar. Parágrafo 176. Ele diz: quantos ensinadores aqui sabem que ele é o sumo sacerdote neste momento e que pode ser tocado pelo sentimento das nossas enfermidades? A congregação, amém. Bem, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aí ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o mesmo sumo sacerdote. Ele agiria da mesma forma, somente seu corpo está no trono de Deus. Quantos sabem disso? Amém? O corpo de Jesus Cristo está no trono de Deus. Gente, pregar contra isso agora é só se quiser. 176. Eu até. Aí é hora da gente começar a bater mesmo para machucar, viu? Aí a gente tem que bater para machucar.
espiritualmente falando. Espiritualmente falando. Não é verdade? Mas Ele usa nosso corpo para se manifestar, exatamente como Ele prometeu fazer. As obras que eu faço também as fará. Eu vou lhes pedir para ficarem assentados em silêncio, em reverência, observando em oração. Bom, há um sacrifício no céu? É uma interrogação. Se nós vimos sumo sacerdote lá no céu, sumo sacerdote sem sangue? Sem sacrifício? É uma pergunta. Há um sacrifício lá no céu? Mensagem fase presente do meu ministério, parágrafo 139, o profeta diz: agora Deus Pai, te agradecemos por estas mãos que levantaram para serem cristãos. Creio que eles propuseram isto em seus corações. Oro por eles, que eles não caiam em nenhum momento, e se eles caírem, que eles tenham rapidamente aquela defesa ante o Pai, ante, quer dizer, na frente, ante o Pai. O que tenho aprendido, tão grande coisa, Pai, que quando eu cometo todos os meus enganos, então encontro que eu tenho um advogado, rapidamente, com o Pai, através de Jesus Cristo. Eu sou trazido de volta à graça outra vez. A mão amável do Senhor limpa. Há um sacrifício sangrento posto lá. Lá onde? Se fosse aqui, era aqui. Se é lá, é lá. Posto lá. Que eu confesso ser meu Salvador. Como é que fica? Apocalipse capítulo, mensagem, Apocalipse 4, primeira parte, parágrafo 169. Nesta noite, o sangue está naquele trono, e é um trono de misericórdia, para cada pecador que está procurando por misericórdia. Mas aquele dia não será trono de misericórdia, então será o trono de julgamento, com um Deus irado assentado ali, onde, se os justos são escassamente salvos, onde aparecerão os pecadores e ímpios, mesmo quando ele vem nas nuvens, note bem, de sua glória é essa vinda de coluna, nuvem de glória. Os montes tentarão encontrar um lugar para se esconder. Onde estarão nós? Onde estaremos nós, então? Futuro, quinto selo, parágrafo 235. Se não há um altar de sacrifício no céu, então onde está colocado o sacrifício pelo pecado, o cordeiro? É uma pergunta. O profeta falando, o profeta respondendo uma pergunta. Se não há altar de sacrifício no céu, onde está colocado o sacrifício pelo pecado, o cordeiro? Tem que haver um lugar onde está colocado o cordeiro imolado. Onde está o sangue? Agora o incenso era o perfume odoroso, aqui eu escrevi oloroso, mas é odoroso, que queimavam, o qual a Bíblia diz que são as orações dos santos. Se não há sacrifício sobre o altar, então as orações não podem ser recebidas. Somente por meio do sangue sobre o altar de sacrifício é possível que as orações cheguem a Deus. Eu não sei como que nós vamos mudar a nossa visão. Eu não digo que nós não vamos mudar, mas não sei como. É duro, é difícil. A nossa visão está difícil para mudar. Observe, Deus tem um trono no céu? Tem um trono no céu? Isaías 66, 1, você já conhece. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, a terra é os cabelos dos meus pés, o estrado, né? Que casa me edificareis vós? E qual seria o lugar do meu descanso? No Salmo 139,
vem a demonstração da onisciência, onipresença e onipotência de Deus. O trono está nos céus, a terra é o estrado. De onde? Para onde eu irei do teu espírito? Aonde eu me esconderei? Salmo 139. Para onde eu irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua presença? Se eu subir nos céus, tu estás. Se eu fizer no Seol a minha cama, eis que ali está também, tu estás também. Se eu tomar as asas da alva e habitar nas extremidades do mar, então vocês vão observar que o Espírito Santo é onisciente, o corpo é onipotente, no corpo ele é onipotente, na alma ele é onipresente. O Espírito Santo, ele é onisciente, no Espírito ele é onisciente, Deus, foi falado meio errado. No Espírito, Deus é onisciente, no Espírito, o Jeová. No corpo, Deus é onipresente, onipotente, porque Jesus diz, todo poder é me dado, ele é onipotente. Todo poder é me dado nos céus e na terra. E na alma ele é onipresente. Onipresente. É onipresente. Deu para entender? No corpo, no espírito ele é onisciente, Jeová, sabe todas as coisas. No corpo ele é onipotente, Jesus falou, é me dado todo o poder nos céus e na terra. E na alma ele é onipresente. A sua alma ama quantas pessoas quiser, ao mesmo tempo. É a única coisa. O seu espírito não consegue, a sua alma consegue. Vocês já observaram isso? No corpo, a sua alma consegue amar. Você ama sua mulher, seus filhos, tudo. Se tiver 10 filhos, você ama. Você ama sua mãe, você ama tudo. A sua alma é onisciente, ela é onipresente. Ela tá. E o amor tem atributo, viu? A ciência prova que o amor tem atributo. Se você ama um animal, ele tem todo carinho com você. Se você odeia ele foge de você. Sem você falar nada, sem você murmurar, ele recebe atributo. O amor traz atributo. Salmo 139, né? Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos os dias. Sim, todos os dias que foram ordenados para mim, quando ainda não havia nenhum deles. A onisciência da alma. Vamos parar? Vamos parar. Isso. Parou numa boa parte, numa boa posição. Deixa eu marcar bem, vocês marcam também que se eu perder eu... O senhor parou, o senhor vai ficar parado nesse ponto, na alma, corpo e espírito, né? Isso. Eu estou com 16 páginas. Eu tenho 30. Tá bom? Pastor Joaquim, fala sobre esse negócio que vai ser liberado. Esse folheto aí. Mas é claro que vai ser liberado. A fita? Não, esse estudo. Não, isso aí tem que... Só tem um disquete disso? Tem um disquete. Aí só tem que deixar com o irmão Joaquim e... Eu vou deixar dos dois, não sei não sabe quando é que vai ficar pronto, não, porque tem que imprimir. Não é assim, correndo. Próximo encontro, então. Como a Sherry, próximo encontro. Próximo encontro, entenderam? O próximo encontro. Vai dar para o Joaquim. Que vai Tem ser dois, vê qual dos dois está melhor. Mas a fita vai ser liberada, né? Dá licença, eu já estou tirando aqui. A fita está liberada já. A fita vai ser liberada. O estudo para o próximo encontro. Vou passar até... Vocês cobram no próximo encontro, que daí vocês recebem. Então, paciência. Ainda vai continuar. Agora, tem um detalhe. Ainda vai continuar, não foi terminado. Ô, irmão, Próximo encontro.
Pedro falou de coisas que Paulo escreveu, falou que eram difíceis, né? Mas nem por isso ele estava redio, né? Tem umas coisinhas que são meio difíceis, mas nem por isso vamos recuar. Foi muito difícil para São Paulo entrar no ministério gentil. A dificuldade foi muito grande, porque o ministério judeu trouxe Jesus, e o ministério gentil ia trazer a noiva. Então isso foi difícil para eles entenderem. São Pedro batalhou, São Tiago não aceitou de jeito nenhum, não dava para aceitar, não dá para crer. Jesus teve uma dificuldade para o judeu aceitar ele. Você vê que eles eram unicistas, eles criam num único Jeová, um único Deus. Quando Jesus chegou, Jesus sabia que eles tinham essa dificuldade. Jesus falou: vocês creem em Deus? Crê também em mim. Crê também em mim. E tinha que misturar ele com Deus. Eles não aceitavam. Se Abraão existiu, eu já era, né? Eu sou. Glória a Deus. Olha, gente, eu acredito que Deus está na direção de fato, né? Basta a gente ter calma, humildade. Humildade. Carece muito de humildade. E, sobretudo, pertencer a esse corpo, né? Esse corpo de ministro. Se você nasceu nele, você vai sofrer com ele, vai... Você converter, irmão Francisco. Não. Você tem que converter. Eu estou falando para ele há muito tempo aqui. Você tem que converter. Você tem que converter. Eu falo para ele. Estou acalmando ele. Não, senhor. Agora eu perdi aqui, ó. Você não ingressa nesse corpo. Você nasce nele. Aí você sofre com ele, tem paciência, espera. Bom tempo. Chega, às vezes, coisa que você sacrifica, guarda somente para você, esperando. Quantas vezes, quantas coisas a gente tinha e nunca falava nada, porque não era tempo, não tinha. Chega na hora certa, o Espírito põe aquilo, sem misticismo, sem problemas, né? Sem vaidade, sem nada. Então, tudo isso resume em poder. O irmão Branham disse: para que você quer poder? Para que a igreja quer poder? Eu não ousaria nunca a dizer que eu sei tanto quanto o irmão Branham e tenho tanto quanto a ele, e sabendo que ele que via, aí é aquela coisa, né? Ele tinha o ofício e Deus usava aquela carcaça, a hora que ele bem entendia, e velava pelo dom que ele tinha, o dom. Agora, ele via vidas de pessoas e tudo, né? Que a pessoa comunicava por telefone para ele, e fazendo até julgamentos errados e tudo, né? Nada por informação de terceiros, ele via tudo assim. Ele disse: se eu for falar, vai haver morte, suicídio, né? Tanta coisa. Deus até recuava dele depois, recuaria, né? Então, o que eu mais invejo na vida do irmão Branham é isso: equilíbrio, como disse Billy Paul. Mas o equilíbrio não foi só quando os índios chamaram a tempestade naquela tenda. O equilíbrio foi para conter o poder. Ele sabia o que é a igreja, deixar tudo na hora certa e falar as coisas de uma maneira mais dócil, mais amável possível. Se nós deixarmos isso entrar... E, para mim, eu tenho que agradecer a Deus, porque eu não vou a encontro nenhum
com boné de guerra. Esse boné de guerra nunca vai ser esquecido, irmão Sérgio. Né? Boné de guerra. Então, então está aqui: o fraco vinga, o forte perdoa, o superior esquece. Né? Então, para mim, pode ter alguma diferença e caminharmos juntos? Podemos, desde que cada um haja de uma forma decente, equilibrada. Tem equilíbrio. Se você recebe um palito de fósforo, não pensa que você tem um poste, não. Às vezes nós subimos num tamborete e achamos que estamos acima de todo mundo. Não é? Então, acho que eu tenho deixado esse exemplo. Frequentemente eu tenho que agradecer a Deus pelas minhas contradições, pelas minhas decepções, pelos meus espinhos. Frequentemente eu tenho que agradecer por isso, porque foi uma maneira também de Deus me segurar e não estar aí voando para cima e para baixo, de país em país e essa coisa toda.